Eu acho fácil aprender idiomas, mas você precisa de 2 coisas que talvez não sejam fáceis. Mas aprender o idioma em si não é difícil. Para isso você precisa do quê? De um método comprovado que é eficaz e funciona, e de disciplina para seguir esse método. Você tendo essas 2 coisas, você arrasou. Você consegue falar o idioma que você quiser. E por que eu falo isso? Porque as pessoas tentam aprender o idioma sem saber muito bem por onde começar, porque escuta as pessoas falando que funciona isso, aquilo e tal. Eu concordo em que hoje em dia é possível você aprender com a internet, grátis, do conforto da sua casa. Só que muitas pessoas não têm a disciplina necessária para isso. E aí, onde eu falo que existem 4 coisas a serem consideradas para você aprender o idioma. A primeira, você tem que saber por que você quer aprender esse idioma. Porque se é um motivo superficial, você não vai ter a disciplina que você precisa para seguir um método eficaz e aprender, de fato, o idioma. Porque você quer aprender, sei lá, francês, porque francês é uma língua romântica bonita. Quando os dias mais difíceis chegarem e você realmente ter que sentar para estudar francês, você vai falar assim: nossa, eu quero estudar francês porque eu acho bonito. É tão bonito que eu prefiro que outras pessoas falem. Vou assistir uma série em francês ou um filme e pronto. Então, para mim, não é um motivo profundo de você querer aprender o idioma. Mas também não gosto de conflitos, tá, gente? De polêmicas. Não quero discutir com ninguém que pense que sim, é um motivo profundo e que vai fazer você estudar e tal. Se é assim, beleza. Mas pra mim não seria, porque você começaria ali no calor da emoção, mas depois você vai falar: tá. O que é um motivo, por exemplo, que é inclusive um dos motivos que eu quero, pelo qual eu quero aprender russo, é o fato de eu poder ler autores russos em russo. Então, temos aí o Tolstói, temos o Dostoiévski, temos Ayn Rand. Então, eu gostaria muito de poder ler o livro desses autores no idioma deles. Então, eu sentar para estudar ou sentar para, na verdade, eu sentar para querer ler um livro em russo. Aí eu abro o livro em russo. Aí eu não sei nada de russo. Aí eu fecho o livro e eu falo: eu tenho que estudar, porque eu quero ler esse livro algum dia. Então, um motivo é fundamental para você, um motivo profundo, um motivo concreto, um motivo que, de alguma forma, você vai poder manter a motivação, né? O motivo que te leva à ação. E se é uma coisa mais profunda, vai te ajudar mais. Outra coisa é o método que você vai usar. Então, você pode ver coisas na internet, mas tem que ter cuidado para não ser umas coisas meio aleatórias, que você vai pegar daqui e dali e não vai sair do lugar. Porque tem cursos completos na internet hoje, você pode aprender o idioma só com cursos, por exemplo, no YouTube. Ou você pode, por exemplo, se inscrever numa escola, né, que é o método tradicional aí que muita gente estudou. Você pode contratar um professor particular, que também vai funcionar. Só que todas essas opções precisam de um método de acordo com o que você precisa. O idioma que você quer aprender, qual é o seu nível. Talvez você queira aprender um idioma que você já tem uma noção básica ali, então não seria aprender do zero, seria diferente. Então, esse método tem que ser eficaz e tem que ser um método de alguma forma você consiga segui-lo. Porque, por exemplo, eu sou uma defensora, assim, muito, muito, muito ativa da escuta ativa. Eu sou uma defensora que usa esse método e gosta, né, como parte de um método, na verdade. E tem gente que não. Tem gente que prefere leitura, tem gente que prefere desenho, tem gente... Enfim, tem várias outras formas de você ter essa imersão no idioma e que não seja escutativa. Então, você odeia a escutativa, que em algum momento você tem que tê-la, porque senão você não vai aprender os sons do idioma que você quer, do idioma alvo, né? Então, mas você, talvez, se você não é muito fã da escutativa, você tinha que começar por uma coisa mais light, uma coisa mais
que se encaixasse mais com o que você gosta de estudar e com o que funciona para você. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, você tem um motivo, você tem um método. O que mais que você precisa? Você precisa fazer um segmento dos seus estudos para ver como você vai. Porque se você se mata de estudar, mas você não sabe qual foi o seu progresso, vou pôr um exemplo básico de você aprender o alfabeto no idioma-alvo, tá? Então, você estuda, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e aí, na 4ª semana, você vê que você é capaz de falar essas letras sem estar olhando suas anotações, sem estar pesquisando no livro, enfim, sem estar vendo vídeo no YouTube. E aí, você tem que anotar isso. Você tem que anotar. Eu gosto muito, tanto do Habit Tracker, mas isso é um seguidor de hábitos, né? Enfim, eu gosto de você ter um papel, pode ser qualquer papel, não precisa ser um papel feito para isso, que você põe. Olha, alfabeto, aprendi. Pronúncia de tais palavras, aprendi. Vocabulário, 100 palavras, aprendi. Que você tenha esse segmento, que você tenha como medir, como ver como você progrediu em determinado tempo que você está estudando o idioma que você quer aprender. Porque senão você vai estudar. Você vai chegar a um ponto que você acha que você já não tem como aprender mais, que é o efeito platô, né, que dizem. You have reached the plateau. Mas isso não é verdade, você precisa saber onde você tá para você continuar. Então, se você acha que você já chegou num nível que você não avança mais, talvez você passou do nível básico pro nível médio, ou do nível médio pro nível avançado. Então, você precisa de outras coisas para estudar. Além disso, você precisa também de muita prática. Esse é o 4º elemento. E, na verdade, ele tá linkado, né, unido ao método. Esse método que você decida seguir para aprender o idioma, você precisa ter prática desde o primeiro dia. Seja ela qual for, prática de escuta, de audição, de qual for, você precisa ter prática e você precisa praticar. E quando você estiver muito cansado de praticar, você precisa praticar mais. Porque é a única forma de você realmente consolidar seus conhecimentos e aprender um idioma e se soltar. E para isso, você não pode ou não deveria ter vergonha de falar, ter vergonha de errar. Eu conheço um cara, por exemplo, que ele falava que ele ia aprender inglês quando ele soubesse muito bem, quando ele ia começar a falar. E eu sempre achei essa ideia tão absurda, e até hoje eu acho que ele não consegue falar bem, fluente em inglês, porque ele tem essa vergonha de falar e de errar. Então, você não pode ter, e se você tem, você deve perder, porque todo mundo erra, os nativos erram, por que a gente ia ter a arrogância de não querer errar no idioma de outras pessoas? Então, eu acho que você não tem que ter medo de errar, eu acho que você não tem que ir de cara procurando a perfeição. Sim, você tem que focar na pronúncia, de se fazer entender pelas pessoas, de chegar num nível de fluência bacana, mas não ficar na paranoia de eu quero muito falar igual um nativo, então, como minha pronúncia ainda tá bem mediana, eu não vou fazer. Eu discordo totalmente disso, eu acho que você tem sim que procurar falar bem, ter uma boa pronúncia, mas você tem que se jogar no idioma, aprender com os erros e procurar sempre evoluir. Eu acho que é isso no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e nada mais. Bora estudar e bora aprender.